Shalom, queridos, a graça e a paz. Então, queridos, eu tenho uma palavra poderosíssima para a sua vida. Eu quero que você fique aí comigo por esses minutos, porque eu sei que sua vida será altamente, queridos, abençoada por essa palavra. Sabe, a mensagem que eu tenho para você hoje é: não dê descanso ao Senhor. Está escrito em Isaías, no capítulo 62, o versículo 6 e o versículo 7. Disse assim: ó Jerusalém, coloquei vigias, isso é Deus que está falando. Coloquei vigias sobre seus muros, eles vigiarão continuamente. Observa, dia e noite. Não descansem, vocês que oram. Não descansem, vocês que oram ao Senhor. Não deem descanso ao Senhor. E aí é o tema. E ele disse: até que ele complete, ou ele cumpra sua obra, até que ele torne Jerusalém motivo de orgulho de toda a terra. Deus estava orientando o povo que levantasse vigias, que levantassem pessoas que se colocassem naquela posição de atalaia, naquela posição de vigias, naquela posição de pessoas que iria estar vigilante em oração. Um posicionamento de resistência, de continuidade, de persistência. E é exatamente isso que a Bíblia nos orienta em Efésios, no capítulo 6, quando o apóstolo Paulo disse para a igreja aos Efésios, ele falou que não cessasse de orar, toda oração e súplica no Espírito. Queridos, esse atalaia deve ser eu e deve ser você. Não podemos ser pessoas que desistimos fácil daquilo que Deus prometeu para nós. A promessa sobre a sua vida, eu acredito que Deus fez. E Ele é poderoso para realizar, mas sabe que Ele quer que nós velemos, estejamos vigilantes sobre esta palavra. Você se recorda quando Deus deu uma palavra para Jeremias? Que ele disse: Jeremias, o que você vê? Ele disse: Senhor, eu vejo uma vara de amendoeira. Lá no capítulo 1 de Jeremias. Ele disse: você viu bem. Aí ele falou: porque eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. Observa, Deus disse que ele velava sobre a palavra dele para cumprir. Mas, queridos, a responsabilidade de uma promessa de Deus para nossas vidas não é somente dele, daquele que fez, mas também a responsabilidade daquele que recebeu. Amém? Deus, ele é poderoso para realizar as promessas deles para nossas vidas, mas devemos ser guardiões dessas promessas. Jerusalém, naquele contexto, eles teriam promessas, eles tiveram promessas de Deus. E se você for ler num contexto depois, o profeta Isaías, ele vai continuar falando que Deus, ele prometeu com o seu próprio nome, ele jurou pelo seu próprio nome, que ele iria resgatar Jerusalém novamente, ele iria reedificar, trazer a glória, trazer a prosperidade, trazer as bênçãos a qual eles tinham perdido. E ele disse: vocês devem estar vigilantes e não deixar com que o Senhor descanse até que ele cumpra a sua promessa. Quero dizer uma coisa a você, queridos. Se até hoje você era um tipo de pessoa que desistia fácil daquilo que você quer em Deus, porque muitas das vezes desistimos com muita facilidade, sabe? De promessas e até mesmo de ministério, até mesmo de convicções que Deus colocou no nosso coração. Até oramos e por não vermos resultado das nossas orações, desistimos. Mas o próprio Jesus, ele deu exemplo lá no Evangelho de Lucas, sobre a perseverança de orar. Ele falou de uma viúva que tinha uma causa diante de um juiz que era iníquo, era um homem mau, um homem que nem temia a Deus, um homem que não respeitava os homens. Mas sabe, querido, a Bíblia diz que aquela mulher, ela importunava aquele juiz. Ela não deixava ele dormir. Ela não dava descanso àquele homem, um homem mau. E ele disse: olha, eu tenho que resolver a causa dessa mulher. E ele resolveu a causa daquela mulher, porque ela foi
persistente, ela insistiu, ela perseverou. É isso que Deus quer ver de mim e de você. Não podemos ser pessoas que desistem com facilidade, queridos. Eu quero dizer uma coisa a você: Deus não é como aquele juiz iníquo. Deus, ele é bom. Ele é um pai que ama seus filhos. Amém? Então ele estava falando para o povo de Jerusalém: coloquem vigias, coloquem pessoas que devam estar orando de dia e de noite, ou seja, não cesse de orar. Essa é a proposta de Deus para mim e para você. Como o apóstolo Paulo disse, que devemos orar em todo tempo, com todo tipo de oração, orando no Espírito. A oração em línguas, ela é muito efetiva, e eu te aconselho que você reserve tempos na sua vida para estar nessa prática de oração, porque é nesse posicionamento, sabe, de atalaia, de vigia, que você vai começar a receber informações no teu espírito. A oração em línguas, querido, é como, é como um descodificador. Ele vai descodificar aquilo que está como misterioso para você. A coisa, como disse a palavra, que está oculta em Deus, mas não oculta de nós, ok? Mas para nós. Existem coisas que estão em Deus, que devem ser reveladas para nós. A Bíblia diz que são coisas que os olhos não viram, que os ouvidos não ouviram e não subiu ao coração do homem, que está reservado para mim e para você. Agora que é uma perseverança que devemos exercer na oração. A prática da oração é como uma chave que você coloca numa porta e você consegue abrir. Se nós não perseveramos nessa prática, não vamos conseguir ver portas abertas celestialmente. Não vamos conseguir ver o agir de Deus naquela área que tanto precisamos. Não vamos ver promessas sendo cumpridas, queridos. Quantos cristãos desceram à sepultura e não viram suas promessas cumpridas, as promessas que Deus fez para eles pessoalmente? Eu acredito que você tem promessas pessoais, promessas que Deus fez para você, mas por um motivo ou outro essas promessas não estão se cumprindo. Agora, queridos, a culpa não é de Deus. Eu quero dizer a você, Deus quer que você fique como uma atalaia. Deus fez promessa para Jerusalém, mas disse: é necessário que esses atalaia, esses vigia, eles fiquem de dia e noite. E o profeta disse: não deixem Deus descansar. Que você seja esse tipo de pessoa, que esteja ali, sabe, uma hora e outra, buscando do Senhor essa resposta. Daniel, ele tinha uma prática maravilhosa de oração. Vamos ver na palavra que Daniel, ele orava 3 vezes ao dia. E a Bíblia chega a dizer que era costume dele, era uma prática costumeira. Sabe que prática maravilhosa, querido? Sabe que costume sobrenatural e maravilhoso, e quero mesmo que possamos adotar esse costume para nossas vidas, ok? Mas, queridos, ele não ficou somente nessa prática aí, no momento em que ele precisava de uma resposta. Observa, Daniel já orava 3 vezes ao dia. Ele podia ficar naquela oração que ele fazia costumeiramente e que já é maravilhoso, mas ele queria uma resposta de uma promessa que Deus tinha feito. O que foi que a Bíblia disse? Ele jejuou. Ele buscou ao Senhor em jejum, até que, querido, a resposta viesse. E por 21 dias, Daniel ficou jejuando. Mas a Bíblia diz que a resposta veio quando ele subiu no coração em buscar ao Senhor. Mas existia o que? Oposições para que aquela resposta não chegasse para ele. E a gente vê que houve uma batalha espiritual. E a nossa batalha, a nossa luta, não é contra carne e sangue. Sabemos muito bem disso. Mas existem forças demoníacas, existem potestades, existem demônios que querem impedir que a resposta chegue para nós, que a promessa seja concretizada, que a cura se manifeste. Sabe, queridos, que a promoção chegue. Existem forças demoníacas e para isso deve existir uma perseverança. Então não deixe o Senhor descansar.
Seja como aquela viúva que vai estar ali dia e noite, buscando do Senhor, dizendo: Senhor, o Senhor fez essa promessa, o Senhor falou, eu creio na tua palavra. Busca textos bíblicos e declara esses textos, traz lembrança ao Senhor sobre esses textos, amém? Confiante de que Ele já realizou, e não deixe o Senhor descansar até que a sua oração seja respondida. Shalom sobre sua vida. Se inscreve no canal, ok? Deixa um like aí e envia para outras pessoas para que assim sejam também abençoadas. Shalom.